política de Muniz Freire, porque eram 3 primos que vieram para cá em meados do século XIX. Né? O João Alves de Araújo, que é o nome da rua lá do Braulio Franco, tem o nome dele, porque ele tinha uma chácara mais ou menos próxima onde é a Celita, a clínica do Zé Nilton Lopes, naquela região ali, e ali ele morava. E ele era monarquista ferrenho, numa época ainda imperial, depois veio a República. E o primo dele, e ele tinha participado, por exemplo, das revoltas liberais. Você estudava as revoltas liberais no segundo reinado, por causa das eleições de 1840. Em 1842 teve a revolta liberal, né? Então eles sempre se alternavam no poder. Aí ele recebeu um posto de destacamento militar em São Pedro dos Cachoeiros. Onde é isso? São Pedro dos Cachoeiros. Cachoeiro da Pimirim. Aí, quando foi em 1889, dia 15 de novembro, houve a proclamação da República. Aí saiu de cena o João Alves de Araújo, que vocês verem ali, tem uma foto dele, é o primeiro intendente. Por que o primeiro intendente? Porque foi ele quem providenciou toda a documentação, toda a manifestação para que nós nos separássemos de Cachoeiro da Pimirim, em 1891, isso há 120 anos atrás. Né? Eu citei essa galeria, eu faço uma citação no roteiro turístico sobre a Casa da Cultura, e também nós temos na Câmara Municipal também documentos fidedignos sobre os prefeitos de município. Quando eu falo fidedigno, eu disse para vocês, eu não posso falar uma coisa que eu acho, uma história não é achismo, é uma ciência, né, que tem que ser levada a cabo, né, tem que ser levada a sério. Enfim, se vocês forem observar pelo índice, né, existem aí alguns títulos bem sugestivos, fala sobre a nossa economia, o café, a nossa pecuária, agora também no início do ano, até o meado do ano, atualizado dados com pessoas que trabalham na área, né, o veterinário responsável pelo rebanho, pessoas que são ligadas aos órgãos da prefeitura, aos órgãos estaduais que passaram informações. Eu fico imaginando aqui num livro que alguém perguntou que por 9 anos de luta eu ajudei, né, muito a Genô, e a gente assim, sempre acompanhava, conversando, Genô, como que está o livro? Eu quero isso, vê se a Mercedes tem isso para me passar, a gente tem que colocar tudo certo. Então foi um trabalho árduo. Então eu queria pedir a vocês que, infelizmente, eu sou também professora de História, infelizmente vocês, a gente tem que aprender muita história do mundo. E a de Muniz Freire fica perdida, né? Onde a gente vive, onde a gente se alimenta, onde a gente pisa, a gente fica com aquela história morta dentro da gente, tá? Então eu queria pedir a vocês, gente, isso aqui foi um trabalho árduo, um trabalho de maior responsabilidade, que eu estou ali olhando a Genô e me lembrando que acho que era no 5º dia que nós fomos ao arquivo público. E quando aí eles deram a chave, aí eu fui abrindo, era igual aquelas gavetinhas de máquina de costura. Aí eu fui abrindo as gavetinhas e tinha aquelas pilhas dessa altura de fichas. Aí eu só queria pedir, gente, tá? Que vocês guardem esse livro, tá? Mas não é guardar e não ler. Vocês precisam ler, conhecer a história do município de vocês, que a gente acaba conhecendo a história do mundo e não conhece a história do lugar da gente. Isso é muito importante, tá bom? E eu queria parabenizar o Agenor por todo o trabalho dele, pela responsabilidade, e ao Giano, se não fosse o Giano também, ele foi projeto e está aqui agora a nossa história viva, tá? Todo mundo guardar esse livro direitinho e ler, não é só guardar não, ler mais. Aí leia aqui, ó. E aproveita para fazer uma crítica também. Se for construtiva ou destrutiva, não tem problema, porque o importante é ser criticado para estar sempre procurando fazer melhor. Não é assim? E nunca vai estar bom. Assim é que é bom.
é porque a gente vai estar sempre querendo aperfeiçoar. Eu queria, tá, juntamente com o Giandra, né, o Genô também, agradecer a presença de todos, agradecer aos professores também. Nossa, muito obrigada. Gente, valeu! Muito obrigada. Quero agradecer de modo muito especial a colaboração da Samarco Mineradora, porque se não fosse o trabalho da Samarco, que tem realizado em nosso município em prol da cultura, dificilmente nós teríamos alcançado o objetivo do lançamento desse livro. Eu quero dizer também que o processo de criação do livro, ele foi muito delongado. Lógico que nós encontramos dificuldades diversas, nós encontramos pelo caminho alguns obstáculos que nós não imaginávamos que encontraríamos no início. Então isso demandou um tempo acima do esperado. Nós queremos agradecer também o apoio da Prefeitura Municipal, enfim, de toda a sociedade municifreirense, mesmo com esses percalços que ocorreram durante a fase, a elaboração e até hoje o lançamento desse livro. Eu quero desejar também, direta e indiretamente, com carinho, a todas as pessoas que contribuíram para que esse trabalho fosse realizado. Nós sabemos que, devido às intempéries dos tempos que nós tivemos, em algumas ocasiões nós tivemos, como hoje, por exemplo, um pouco mais de agilidade no processo, assim como também nós temos realizado palestras sobre esse evento. Hoje realizamos já realizamos na Escola Braulio Franco também uma palestra há alguns dias atrás, e muitas outras palestras elas estão previstas para que elas sejam realizadas ainda ao longo do restante do ano. De modo especial, eu quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Muniz Freire, através das secretárias Janete Soares e Soares, através de Rosiane Ribeiro de Souza, que foram fundamentais, né? Sem elas seria praticamente impossível a realização desse projeto. Enfim, eu agradeço a toda a sociedade de Muniz Freire, aquelas pessoas que contribuíram com as palestras, com documentos, com diversas fontes que puderam fazer com que esse caminho fosse trilhado. De coração eu agradeço realmente a todos e principalmente a Samarco Mineradora, porque foi a principal responsável pelo cumprimento dessa tarefa. Muito obrigado.